Não podemos negar que Napoleão Bonaparte foi, sem dúvida, um dos maiores gênios, se não o maior gênio da nossa história contemporânea. Mas nem todas as partes da sua vida Napoleão era tão genial, muitas vezes até um pouco infantil. Napoleão era um daqueles caipiras natos vindo da ilha de Córcega, com cabelos engordurados e uniforme amassado. Sem dúvida, não era uma figura muito atraente para as mulheres. Aos 15 anos, foi para a Escola Militar de Paris, onde se formou em artilheiro, uma grande façanha, pois o tempo de formação era de 3 anos. Ele se formou em menos de 1, precisamente 10 meses. As moças de Paris o consideravam desengonçado. Foi apelidado por uma jovem amiga de gato de botas, porque suas botas eram pretas e sujas e pareciam muito grandes para aquele par de pernas finas e curtas. Um fato curioso é que ao completar 18 anos, o futuro imperador dos franceses abordou uma prostituta nas ruas de Paris, onde ele praticamente a interrogou. Em seu diário, em um tom de timidez, ele escreve: "Eu a aborreci depois com a minha insistência para que não fosse embora." Ele perguntou de tudo: onde tinha nascido, de onde tinha vindo, como tinha perdido a virgindade, entre outros detalhes. Hoje podemos achar um certo exagero, mas para a época é bastante compreensível, pois a quantidade de doenças que se proliferaram nos bordéis de Paris era assustadora, fora gravidezes indesejáveis. Com o estouro da Revolução, Napoleão começou a ficar conhecido pela sua coragem e astúcia no campo de batalha. Entretanto, o mesmo papel de destaque não acontecia com as mulheres, que continuavam a vê-lo como um homem de baixa estatura e pouco atrativo aos olhos femininos. Mesmo fazendo aulas de etiqueta e dança, nenhuma dama prontificava-se em confiar naquela figura desalinhada e de pouco tato, naquela sociedade herdeira de uma corte corrompida e padronista nos vieses de Maria Antonieta e Luís XVI, embora tenha sido decodificada por Luís XIV. A primeira pretendente a subir ao altar com o general Corso foi a jovem Bernardine Eugénie Désirée, de apenas 16 anos. Mas seu pai não permitiu o casório, pois ele não ia muito com as fuças da família de Bonaparte, que eram da baixa nobreza italiana. Talvez tenha sido esse motivo. Pode ser também que, anos antes, ele já havia permitido José Bonaparte, irmão mais velho de Napoleão, a casar-se com uma de suas filhas. A condição de homem casado só veio a ser galgada por Napoleão em 1796, quando, depois de muito investir na viúva Joséphine de Beauharnais, aceitou o seu pedido e viveram felizes para sempre. Ou não. Perdidamente apaixonado pela esposa, Napoleão escrevia picantes cartas de amor que confessavam a sua completa devoção a Joséphine, quase como se ela fosse a última mulher do mundo. Em contrapartida, Joséphine não era nem um pouco discreta. Desfilava nas noites de Paris com jovens oficiais e na parte da manhã havia uma troca de guarda entre os rapazes e o general Corso. Joséphine não se importava nem um pouco em responder às cartas de amor do marido. Em raríssimas ocasiões, ela o responde com vagas palavras e justifica não ter tempo para responder às suas tórridas correspondências. Ao tomar consciência do amor não correspondido, Napoleão decidiu responder à altura, mantendo um caso com a bela Pauline Fourret, que havia se disfarçado de homem para acompanhar o marido nas batalhas do Egito. O seu envolvimento com Pauline não era segredo para nenhum de seus comandados, tanto que alguns a chamavam comicamente a Cleópatra loura do general. Nesse mesmo tempo em que esteve no Egito, Napoleão manteve outra relação durante seu casamento, com Zinab, filha de um sheik egípcio que lutou contra as tropas francesas. Com o fim das campanhas no Egito, ele retornou para seu lar e, mais uma vez, não encontrou a infiel esposa à sua espera. Completamente irado pelo descaso e indiferença de Joséphine, Napoleão concluiu que o divórcio deveria acabar com um desencontro entre o falido casal. Desesperada pela decisão, a esposa atirou-se aos pés do marido, suplicando-lhe perdão. Ao vê-la em lágrimas, Napoleão não resistiu e a perdoou. Após esse incidente, o general ascendeu no cenário político francês, com o apoio da população que o enxergava como um herói nacional. Mais tarde,
Napoleão coroou Joséphine de Beauharnais imperatriz da França, mesmo sabendo que, por ser de idade avançada à época, ela não poderia lhe dar herdeiros. O importante era que Napoleão a amava. O apetite do imperador também servia de barganha política. Em uma ocasião, Napoleão estava perseguindo os russos em retirada, precisamente no território da Polônia. O imperador francês mostrou-se perdidamente apaixonado pela jovem condessa polonesa Marie Walewska, casada com um homem muito mais velho que ela. Ao saberem da situação, os compatriotas encorajaram Walewska a investir na relação. O objetivo por trás da manobra seria convencer Napoleão a estabelecer a independência da Polônia, que havia sido tomada pelas tropas russas, prússias e austríacas. O mediador da ocasião foi o Marquês Collicourt. Napoleão aproveitou do poder para que seus assessores aliciassem as belas damas da corte parisiense. Entre as amantes, ele teve um caso fixo com a atriz Georgina, que se mantinha muito lisonjeada de provocar desejo a um dos homens mais poderosos da época. Mesmo que a atriz Georgina se sentisse muito afeiçoada àquela situação, os aliciadores do imperador sempre recomendavam que ela mostrasse surpresa durante os encontros, como era do gosto de Napoleão. O envolvimento com a condessa polonesa Marie Walewska deu um fruto em 1810, Alexander Walewski, que não pode ser reconhecido. Apesar do empecilho, o imperador francês percebeu que deveria deixar um herdeiro ao trono e que sua esposa não tinha condições físicas para engravidar. Com isso, começou a cogitar a possibilidade de divórcio na mente do imperador francês. Mas o filho da condessa Marie Walewska não foi o primeiro filho do imperador francês. Napoleão havia tido um outro filho bastardo com Eleonore de Noailles, dama de companhia de uma das irmãs do imperador. Sem poder revelar que era o pai da criança, a serviçal decidiu homenageá-lo com o nome de Leon, uma abreviação de Napoleão. Lembrando que Joséphine sabia de tudo, e muitas vezes sabiam até mesmo que Bonaparte, em seu horário de trabalho, recebia a jovem Leonore. A guerra na Europa não findava. Os reis e imperadores não reconheciam Napoleão como governante legítimo, e se incomodava muito o imperador. Lembrando que ele foi eleito em um plebiscito que com maioria foi eleito. Mas Bonaparte não ia deixar barato. Cansado de guerras, revoltas em suas anexações, principalmente na Espanha, fez o imperador assinar um contrato de casamento com a arquiduquesa Marie-Louise, sobrinha de Maria Antonieta e irmã da nossa imperatriz, Dona Leopoldina do Brasil. Marie-Louise tinha horror e asco do seu futuro marido. Ela escreveu em seu diário: "A mera visão desse homem para mim é o pior tipo de tortura." Mas não houve jeito. Seu pai a convenceu que uma aliança entre a França traria paz à Europa, e se aliar com um país mais poderoso era bastante favorável. Aos 19 anos, Marie-Louise, criada para obedecer, a jovem futura imperatriz partiu para seu novo ofício. Em 1810, Marie-Louise chegou ao Palácio de Compiègne, e Napoleão, que com o mesmo ímpeto que teve para conquistar seu pai em 1805, foi imediatamente para a conquista de sua esposa. Porém, ela recusa até que um cardeal rapidamente casa os dois e o imperador dos franceses goza de mais uma conquista. Na época, se chamava fazer amor como soldado, como uma conquista de uma fortaleza. Mais tarde, Napoleão dizia que a imperatriz só tinha uma coisa a dizer a ele: de novo. Marie-Louise também escreveu a seu pai: "Ele me ama muito e correspondo sinceramente a esse amor. Ele tem algo cativador e impulsivo que o torna irresistível." Após o nascimento do primeiro filho, Napoleão virou um marido dedicado. Sua esposa tinha influência paralisante sobre ele. E o imperador, que outrora trabalhava incessantemente, agora termina suas tarefas diárias e volta para os braços de Marie-Louise. Em 1814, Napoleão abdica e sua esposa volta para a Áustria. A distância acabou forçando-a a sustentar um relacionamento extraconjugal com o ajudante de ordem Adam Albert Graf von Nippenberg, deixando o imperador completamente arrasado. Um ano depois, após a retomada de Napoleão, um novo período que durou 100 dias, Napoleão teve um caso
com Abné Hélène, mulher de um dos serviçais que o acompanhou no exílio. Em 1819, a jovem Albine abandonou a ilha com uma criança chamada Josephine, a qual o derrotado imperador reconheceu como sua filha. Foi também amado pela jovem inglesa Betsy Balcombe, onde o imperador a respeitou e tinha um enorme carinho e amizade por ela, mesmo sendo mais jovem. Curiosamente, antes de falecer, Napoleão pediu que seu coração fosse enviado a Marie-Louise. Entretanto, as autoridades britânicas não permitiram que esse tipo de macabro gesto romântico fosse realizado. Olá, eu sou o Pablo Andrade e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostou do canal, deixa seu like, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau!